Pessoal, boa tarde. Boa tarde, sejam bem-vindos ao stand do SESI. Meu nome é Leonardo Gonçalves Pinheiro, eu sou engenheiro de segurança do trabalho do SESI de Minas Gerais. E vou falar um pouquinho para vocês aqui sobre laudo de periculosidade na era do E-Social. Eu acho que é muito importante e, assim, cada vez que a gente escuta falar sobre E-Social, a gente aprende um pouquinho mais. A gente vai discutindo, conversando com as pessoas e a gente verifica que tem muito mais coisa envolvida no E-Social, né? Quando a gente joga para o futuro do que a gente está pensando. A gente tem até uma pesquisa aí que está sendo feita e muita gente está respondendo que as empresas estão adequadas para o E-Social. Será que está realmente adequado? Estão adequadas? Por favor. Eu vou fazer uma introdução falando um pouquinho da legislação, tá? Mas a tônica hoje da questão do E-Social é a gestão da informação, a gestão das informações. Então, vou falar um pouquinho sobre laudo de periculosidade, organize por E-Social. Pode passar, por favor. Bom, gente, os primeiros instrumentos aí jurídicos, né, que criam a periculosidade, né? Definem o que é periculosidade. Primeiro é a CLT, na sua seção 13, né, das atividades insalubres e perigosas. Aí nos artigos 193 a 197. E depois na NR 16, que é específica, né, das atividades e operações perigosas. Estou fazendo essa pequena explanação, porque o grupo é heterogêneo, né, só para a gente poder alinhar um pouquinho. Pode passar. Bom, no artigo 93, especificamente, né, que define que são consideradas atividades ou operações perigosas na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que, por sua natureza ou método de trabalho, impliquem riscos acentuados em virtude de exposição permanente do trabalhador. Pode passar. E aí, o artigo 93, pode passar, ele já define os 5 primeiros itens, né, que são considerados perigosos. Então, seria inflamáveis, operações e atividades com produtos inflamáveis, explosivos, energia elétrica, segurança patrimonial e pessoal, e a atividade com motocicleta. Depois vem a NR16, com seus anexos, e ainda introduz, né, as atividades e operações com radiações ionizantes e substâncias radioativas. Pode passar. Bom, aí eu vou falar um pouquinho sobre os parágrafos do artigo 93, que eu acho que é muito importante a gente falar. O primeiro é o artigo que fala dos 30%, então todo trabalho e exercício de atividade com periculosidade dá direito ao adicional de 30%, né? O adicional de periculosidade, 30% sobre o salário. E aí o legislador, ele tomou o cuidado de tirar gratificações, participações nos lucros das empresas. Então, nada disso entra no cálculo. O segundo parágrafo, que fala sobre que o empregado poderá optar pelo adicional de insalubridade que porventura ele seja devido. Esse é um tema polêmico, porque ali dá a entender que se o empregado ele tem direito ao adicional de periculosidade e de insalubridade ao mesmo tempo, ele terá que fazer opção, né? Não poderá receber os dois. Isso tem mudado, tá? Isso tem evoluído bastante na legislação, e há uma tendência de que pague os dois. Como? Aí vocês já estão vendo a expressão na face de vocês, mas é porque existe um entendimento do seguinte: pela Constituição Federal, que está acima da CLT, todo agravo ele necessita um reparo. E quando a gente olha, por exemplo, quando eu falo em opção eu estaria falando de coisas similares. Então, por exemplo,
Ah, a gasolina me dá um adicional de insalubridade e de periculosidade, então vou escolher entre os dois. Mas se eu tiver uma exposição, por exemplo, a líquidos inflamáveis e tiver uma exposição à sílica, seriam coisas diferentes. Então permitiria ter o percentual, os dois adicionais. Isso é uma discussão que está evoluindo. Eu não vou entrar muito nisso não, é só para falar para vocês. Mas como vocês podem ver, é muito aberto, então dá esse tipo de interpretação. E a coisa vem evoluindo. Hoje, pela lei, não dá. Você não recebe os dois. Mas vocês podem ter uma surpresa na frente que isso vai mudar, tá ok? Bom, terceiro, serão descontados e compensados do adicional outros de mesma natureza, eventualmente concedidos ao vigilante por meio de acordo coletivo. Isso também foi um cuidado que o legislador teve de... no acordo coletivo saía muito aquela adicional de risco de morte, adicional de risco de vida, não é isso? Então, hoje, na legislação, ela já compensa. Então, se, por exemplo, já está previsto um adicional de 20 de risco de morte, 20, você já vai descontar 30, 20, então você não vai pagar nada, você só vai pagar os 30%. Se tem 40, foi previsto no acordo coletivo que é 40%, 30% está 10 a mais, não tem problema, vai pagar só os 40%. Então, para não ter aquela enxurrada de reclamatórias trabalhistas pedindo o somatório. Então, isso já está bem resolvido. Pode passar. Bom, a NR16, falando também do adicional de 30%, pode passar. Pode passar. Então, é a foto do Tribunal Superior do Trabalho. Existem duas súmulas importantes, né? A súmula mais importante, mais conhecida, é a 364, porque lá no artigo 193 fala de trabalho permanente. E aí sempre teve aquela briga. Não, o empregado está exposto de forma intermitente, eventual. Então, surgiam outros termos, né, que colocavam dúvida e davam reclamatório trabalhista. Então, na súmula 364, já fecha esse assunto. Então, hoje, mesmo o trabalho de forma permanente ou intermitente, ele dá o adicional de periculosidade. Vai ter exceção quando for caso fortuito ou se dá por tempo extremamente reduzido. E aí abre brecha para um tanto de reclamatório, tá? Mas pelo menos fechou. E também a questão de percentual proporcional. Se a pessoa teve exposição um dia do mês, vai pagar os 30% sobre o salário. Isso já está fechado na súmula 364. Pode passar, por favor. Essa daí é a súmula 39, que fala do frentista, que tem direito a receber o adicional. Pode passar. O artigo 194, ele fala que a periculosidade ela cessará com a eliminação do risco à saúde e à integridade física, no caso é a integridade física, que nós estamos falando específico de periculosidade. Pode passar, por favor. E aí vamos começar algumas provocações, conversar um pouquinho com vocês. Pensando no E-Social, como que eu faço quando o empregado que fica exposto e tem direito sai de férias? Como é que as empresas fazem? Como é que eu trato o substituto? O meu laudo de periculosidade faz o enquadramento por carga e função do substituto? Então imagina, o que muitas empresas fazem? A pessoa tem direito adicional de periculosidade, sai de férias, continua, cessou a exposição, sai de férias, mas recebe o adicional, porque a empresa já entende que aquilo ali faz parte do salário, que a pessoa já conta com aquilo. Perfeito. Mas e o substituto? Imagina, vocês vão estar mandando uma informação para o E-Social de que a pessoa saiu de férias, é um evento periódico, e não vão estar informando quem que está recebendo, porque a pessoa não está recebendo. Vocês entenderam o problema envolvido relacionado à questão da periculosidade? E o laudo? Para eu falar que é periculoso ou não, precisa de uma perícia, de um engenheiro ou um médico do trabalho, e eu tenho que ter um laudo endossando aquilo. E aí, como é que eu pago o substituto da pessoa de férias? Foi feito esse trabalho? É só uma provocação para vocês. Pode passar.
Então, lá, o artigo 195 fala que a caracterização e a classificação da insalubridade e da periculosidade, segundo as normas do Ministério do Trabalho, fazer-se através de perícia, a cargo do médico do trabalho ou engenheiro do trabalho registrado no Ministério do Trabalho. Bom, tem que fazer perícia. O que é isso? O médico ou o engenheiro tem que ir no local e verificar as questões acerca da periculosidade. Tá? E aí vem aquela pergunta, quem está fazendo? É um técnico de segurança? É um tecnólogo em segurança? Pergunto para vocês, atende a legislação? Não atende a legislação, pode passar. E a NR 16, ela já fecha o assunto e fala que essa caracterização ou descaracterização da periculosidade, ela tem que ser feita mediante laudo técnico elaborado pelo médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. Pode passar, por favor. Aí vem a pergunta, né? Pensando no E-Social, quem faz e assina os meus laudos é um médico ou engenheiro de segurança do trabalho? Será que todos os laudos que tem nas empresas são feitos por engenheiros, por médico do trabalho? Meus laudos foram feitos por um técnico de segurança que possui CREA de técnico. Ele pode ser responsável no evento 2240? Obviamente que não, né? Vou precisar emitir a ART? Isso é uma questão interessante que tem muitos laudos que não têm ART. Anotação de responsabilidade técnica exigida pelo CREA. E aí, eu vou fazer uma provocação para vocês. Se nós consultarmos a Constituição Federal, todos têm direito à informação para defesa dos próprios interesses e interesse coletivo. Aí põe algumas exceções, mas nós temos direito à informação. E o CREA, ele defende direitos coletivos, o sindicato defende direitos coletivos. Aí eu pergunto para vocês, vocês acham que as informações do E-Social vão ficar vinculadas apenas à Previdência Social, INSS, Ministério do Trabalho? Ministério Público defende direito coletivo, não é isso? Isso é uma provocação. Tudo que nós estamos conversando aqui, gente, são hipóteses relacionadas ao E-Social. Mas eu acho importante fazer essas provocações para a gente entender o nível de complexidade que está envolvido com o E-Social. A gente não pode tratar de forma simplista o E-Social. Pode passar, por favor? Bom, aí eu tirei... Esse é o evento 2240, né, que fala das condições ambientais de trabalho, de fatores de risco, e aonde que, além de eu lançar todos os meus fatores de risco, sejam ambientais, periculosos ou que dão direito à aposentadoria especial, eu lanço também o quê? Eu vou lançar o profissional responsável pelos dados ambientais. E vou lá colocar o CREA dele ou o CRM. Pode passar, por favor? Aí vem a pergunta, mas no layout prevê o item 9, que é outros, não é isso? Que são outros. Eu posso usá-lo e colocar um profissional de outra especialidade para fazer o laudo? Gente, isso é areia movediça. Se você colocar, vai estar não conforme. O E-Social aceita. Isso é igual a imposto de renda. Ele aceita que você coloque a informação. Mas depois vêm as consequências. Pode passar. Todas as áreas de risco previstas na SNR devem ser delimitadas sob responsabilidade do empregador. Eu estou fazendo um laudo de periculosidade. Eu encontro uma área que não é delimitada. Mas eu acho, por exemplo, inflamável. Calculei os 7,5 metros do bico da bomba, mais os 7,5 metros que tem que ter de afastamento do caminhão. Está perfeito, está perfeito? Se não está delimitado, qualquer pessoa pode passar e dar o direito ao adicional. Ok? Pode passar. Quando você faz o enquadramento, considera isso, a delimitação, isolamento da área? O que nós estamos falando hoje, gente? Nós devemos nos organizar para poder atender o E-Social. Nós estamos falando de gestão. Pode passar, por favor. Bom, aí
Isso aqui é um extrato do 2240, do evento 2240. Isso já do anexo 1 da NDE 01 na versão 2. Tá? A gente sabe que o E-Social ele tem evoluído, vai evoluir muito ainda, e a gente tem que ficar atento. A primeira coisa que eu chamaria a atenção, já que a gente tem que se organizar para o E-Social, é descrição de atividade. Então lá fala que a descrição das atividades físicas ou mentais realizadas pelo trabalhador por força do poder de comando a que se submete, as atividades devem ser escritas com exatidão, de forma sucinta, com a utilização de verbos no infinitivo impessoal. Tá? E ali ainda fala sobre as informações, que o 2240 pega informações de periculosidade, insalubridade e de aposentadoria especial. E aí, para a periculosidade, remete à tabela 28. E os outros fatores de risco na tabela 23. Pode passar, por favor. A primeira provocação que eu vou fazer para vocês é o seguinte. Isso aí, ali projetado está uma descrição de CBO. Várias empresas. E aí é muito importante que segurança, saúde, a parte de RH, departamento pessoal estejam muito bem afinadas para poder dar informação, é porque tudo começa com a descrição de atividade. Quando a gente está falando em laudo de periculosidade, laudo de insalubridade, falando de E-Social, todas as informações elas têm que estar harmonizadas. O que é estar harmonizada? Todo mundo tem que estar falando a mesma coisa. Então eu começo na descrição de atividades. Muitas empresas pegam a descrição de atividade de CBO. Pela NR9, pelo E-Social, o E-Social não está mudando a legislação, eu tenho que colocar atividade que o empregado faz, que ele pode fazer. E aí quando você pega a CBO, a gente começa a ver algumas coisas esdrúxulas, né? Então, por exemplo, aquele é o CBO do frentista. E aí na descrição, primeiro, não está no verbo no infinitivo. Ah, isso é besteira, mas a norma está pedindo verbo no infinitivo. E olha lá, fala que entre as atividades do frentista, ele vai oferecer para degustação ou distribuição da amostra do produto. O frentista vai distribuir gasolina para degustação? Eu já vi empresa de papel higiênico que estava descrito lá, o vendedor apresentar o produto para degustação de papel higiênico. Então é isso que a gente está vendo. Pode passar. Vou pegar mais um CBO aqui. Por exemplo, soldador. Soldador, aí é mais técnico, né? Mas olha só, o soldador fala que ele faz todas aquelas atividades, mexe com todos aqueles tipos de solda. Eletrodo, revestido, TIG, MIG, MAG, arco submerso, brasagens, plasma. Pessoal, o que está acontecendo ali? Vocês estão passando, né, as empresas estão passando, vão mandar para o E-Social várias exposições de risco que, na verdade, não existe. Se eu estou falando que o profissional ele executa uma solda TIG, provavelmente é um metal nobre, né? Um aço inox, aí você vai ter um cromo, um níquel, molibdênio. Você caracterizou isso no PPRA? Porque o RH lançou lá a descrição de atividade CBO. E o PPRA está conversando com isso? Aí vocês falam assim, ah, Léo, Leonardo, mas o E-Social são códigos, não é isso? Nós vamos mandar código para o E-Social. Descrição, o pessoal não vai ficar lendo descrição. Mas quando tiver uma reclamatória trabalhista? E quando for para a mesa do juiz? Que aí é igual malha fina, né? Uma boa comparação é sempre com o imposto de renda. Quando chega na malha fina, o que acontece? Você tem um pequeno erro, lê-se tudo. E ali você vai estar reportando. E não se engane, por exemplo, quem fez o imposto de renda esse ano, viu que antes você declarava lá na parte de bens, você só falava que possuía um imóvel. Agora não, você tem que falar a folha de registro, não é isso? Você já tem que colocar códigos. Então, muito cuidado com isso. Pode passar. Então, laudo de periculosidade, o que eu estou falando aqui, gente? Estou falando de gestão. Olha só, estou falando que
desde a descrição da atividade, descrição de salubridade, periculosidade, lá o laudo de análise ergonômica do trabalho, todos têm que estar alinhados. Não tem como fugir. E como é que você vai fazer a gestão dessas informações? Você está preparado para fazer a gestão dessas informações, de todas as informações? Bom, aqui é a tabela 28, né? Aí são códigos, tá ok? Você vai ter que informar os códigos do agente periculoso, pode passar. E você ainda vai ter que pegar e falar se tem a exposição. Tem exposição, a gente tem direito lá ao adicional de periculosidade? Em resumo, é isso. Você já está informando. Então, imagina o seguinte, gente, vamos tentar alguns cruzamentos. Eu pergunto para vocês, eu vou fazer um laudo de periculosidade e eu não vou colocar que tem periculosidade. Eu vou falar que não tem. Mas hoje, pelo E-Social, um dos atores que estão envolvidos no E-Social é o quê? Receita Federal. E lá na nota fiscal, que a empresa compra todo mês, está falando que ela compra óleo diesel. 100 mil litros de óleo diesel. Pergunto para vocês. Se você compra 100 mil litros de óleo diesel todo mês, ninguém recebe periculosidade? Como assim? É a empresa do futuro? Só para vocês terem uma ideia. Hoje as informações estão sendo todas cruzadas. Tá ok? Então, assim, eu estive no CREA e lá eles estavam usando um termo chamado sombreamento. O que é o sombreamento? Sombreamento um engenheiro, por exemplo, está fazendo 100 ARTs de PPRA num mês. Como que ele pode ter 100 PPRAs no mês? Humanamente impossível, né? Isso para... Léo, mas o CREA ele não vai ter acesso à informação? Será que não vai ter? Se a Constituição libera, é um direito à informação para a defesa do coletivo? Tá ok? Pode passar. Bom, gente, no trabalho que nós fizemos dentro do SESI, um dos trabalhos, né, para o S+, né, que alimenta aí a plataforma do SESI Viva Mais, pode passar. Nós procuramos fazer um trabalho em que há um preenchimento automático de cargos, ocupações, fatores de riscos e outros, para garantir essa harmonização de todos os riscos. Vocês têm que ter sistemas que possam fazer isso. Eu não posso ter um sistema... acabou a coxa de retalho, né? Eu não posso ter um sistema... a segurança fazendo de um lado, a medicina fazendo do outro. Eu tenho um profissional que faz laudo de periculosidade, laudo de insalubridade, faz o PPRA. Por quê? Aquelas informações estão todas no 2240 e elas se conversam. Se eu coloquei no PPRA que eu tenho um risco lá da gasolina, não é isso? Que tem um código no E-Social, automaticamente eu já posso fazer um cruzamento relacionado à periculosidade. Tem ou não tem? Ok? E tem a nota fiscal ainda falando que eu compro 25 mil litros por mês. Está entendendo o nível de cruzamento que a gente possa ter? Aí eu pergunto para vocês, é possível fazer a gestão desse nível de informações da forma como é hoje? Então, o E-Social nos cobra hoje o quê? Uma grande mudança de paradigma. A gente tem que mudar o nosso modelo mental. O que a gente veio fazendo e até hoje não vai ser suficiente para poder atender. Tá? Vai chegar em um determinado momento que isso vai se reverter contra a empresa. Pode passar. Bom, o sistema modelado ele contempla também todos os anexos, não gerando passivos devido a portas abertas. O que são portas abertas? Muita gente faz um laudo de periculosidade e faz específico. Não, estou fazendo só para inflamáveis. E não caracteriza nada para a eletricidade nem para os outros agentes. E aí o que acontece? A porta fica aberta para questionamento. Você não falou nada, onde não se fala nada, alguém fala, preenche com alguma coisa. Então os laudos deles têm que passar por todos os anexos. Então o sistema nosso modelado ele passa por todos os anexos.
e vai falar se tem ou não tem, se existe ou não existe o agente, e vai dar o parecer técnico. Pode passar. Todos os laudos feitos por engenheiros de segurança do trabalho, profissionais cadastrados no sistema como responsáveis. Uma coisa interessante é que quando a informação vai para o E-Social, o sistema ele chama escrituração, não é à toa. Escrituração é tipo cartório, não é isso? Você validou. Nós temos o quê? Certificação digital, assinatura digital. Então, quando você manda essa informação para o governo, na verdade, você já assinou. Então, acabou aquele momento que a gente tinha do benefício da não fiscalização. Até um tempo a gente tinha o benefício da não fiscalização, né? O fiscal não foi... o fiscal foi, me deu 10 dias para poder regularizar, aí eu vou lá e faço e apresento, não é isso? Não. Ali você já passou todas as informações e assinou digitalmente. Você escriturou. Pode passar. Emissão da respectiva RT, tá? E aí o sistema nosso, ele gera um histórico, ele faz o upload, você pode fazer upload de todos os documentos, porque, gente, a era do E-Social é o quê? É agilidade e assertividade. Eu tenho que ter agilidade e assertividade. Eu tenho que saber resgatar toda a minha documentação a tempo e a hora. Pode passar. Além disso, o modelo trabalhado tem um anexo que é opcional, né, com a relação de todos os empregados, cargos e empregados com direito ao adicional de periculosidade. Isso ajuda muito, né, na interlocução com o RH, com o pessoal do financeiro, para poder fazer os pagamentos. E é opcional porque, senão, o laudo ele vai caducar muito rápido, né? Quando eu ponho nomes, eu tenho esse risco. Então, ele fica como opcional, como anexo, de forma que não atrapalhe. Ok? Pode passar. Bom, pessoal, para resumir, não devemos apenas ter laudos de periculosidade, mas sim a gestão efetiva das atividades ou operações perigosas a que o trabalhador possa estar exposto. Quando a gente fala gestão da informação, imagine vocês, por exemplo, que vocês tenham terceiros na sua empresa. Imagine que o terceiro está informando que o empregado dele tem direito a um adicional de periculosidade. E a empresa contratante não está informando que tem alguém com direito à periculosidade. Isso pode levantar um farol amarelo lá para mandar um fiscal na empresa para poder verificar a situação. Ok? Pro E-Social vai o quê? CNPJ raiz. E eu posso fazer cruzamento entre CNPJ raiz. Imagine que a empresa tem matriz, filial 1, filial 2, 3, 4, 5, seja quantas filiais tiver. Uma filial, e são atividades similares, tá? Aí na sua filial no Nordeste paga insalubridade, paga periculosidade. Na filial do Sudeste já não paga periculosidade. Ou seja, não vai casar essa informação. E aí, que é o grande diferencial quando a gente fala no SESI Viva Mais, numa plataforma, mesmo que não seja a plataforma do SESI, mas seja uma plataforma que vocês utilizem, vocês têm que ter essa informação. Porque a informação, a visão é outra. Eu tenho que ter visão de um todo da empresa, e não só daquela unidade, como das diversas unidades que a empresa possui. Aí eu pergunto para vocês, hoje tem isso realmente? Então, a gente, às vezes, no nosso espaço, né, no departamento de saúde, de segurança do trabalho, no de saúde, no de RH, às vezes a pessoa acha que está tudo perfeito. Está tudo perfeito, não é isso? Mas quando você junta todas as peças e vai tentar transmitir, você começa a entender que não está perfeito, que nós temos muito problema. E assim, agora eu vou voltar de novo à brincadeira, né? Nós temos uma pesquisa ali para ver o nível de atendimento ao E-Social. Depois, por favor, vocês façam a pesquisa. Mas muita gente está colocando que não, a minha empresa está bem, eu estou bem, estou jóia, está tranquilo.
Mas será que ela está pensando de uma forma mais holística, numa visão mais ampla? Na ignorância nós somos felizes, na ignorância no sentido de desconhecimento. Se eu não conheço minha realidade, eu acho que eu estou bem, não é isso? E uma plataforma igual o SESI Viva Mais, ela vai te dar isso. Vai te dar uma visão amplificada, né, de todos os dados e informações de SST que você tem. Eu não vou, na minha empresa eu não vou colocar que tem periculosidade. Mas no E-Social, o E-Social vai fazer cruzamento de KNAI. Mesma atividade econômica. Aí as demais empresas todas estão informando que tem periculosidade, só a sua que não tem. Então nós chegamos num nível de transparência, né? Eu vou usar esse termo, que não cabe mais a gente estar trabalhando sem informação. Nós temos que ter informação rápida. Não é aquela informação que põe no Excel, a pessoa esqueceu de digitar, a pessoa não entregou fora do prazo. Hoje nós temos um prazo para a entrega das informações periódicas, que é todo o dia 7, né, de cada mês, pelo E-Social. Esse é prazo máximo. Imposto de renda, como é que a gente faz? Imposto de renda, se você deixa por último dia, funciona. Internet congestionada, a informação não vai. Então, assim, hoje o bate-papo com vocês era mais relacionado a isso e esse alerta. Nós hoje temos que ter a gestão de saúde, segurança, RH, tudo na mão. Não tem como mais a gente ficar sem essa gestão. Não adianta a gente ter apenas um software, um sistema que faz o meu PPRA. Eu tenho um software que faz laudo de insalubridade, periculosidade. Tem agenda, né, no PCMSO, bonito, bacana. Mas, se não conversar e não gerar informação para tomada de decisão, realmente nós não vamos sair do outro lado. Ok? Bom, pessoal, a conversa hoje seria mais essa. Pode passar aí. Meu muito obrigado, tá? Eu espero ter contribuído com algumas reflexões aí com vocês. E o SESI está aberto para poder suportar vocês nessa tarefa, né, de atendimento do E-Social. Eu acho que é muito importante vocês conhecerem a nossa plataforma, mesmo que vocês achem assim, não tem interesse na plataforma, mas entenda o que está por trás da criação dessa plataforma, o porquê da existência dela, que é a gestão das informações. Hoje eu tenho que ter gestão, ok? Muito obrigado, uma boa feira para vocês, eu vou estar aqui, qualquer dúvida, vocês podem me perguntar.